Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada daquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. E também nossos queridos colegas concurseiros poder localizar a aula com mais facilidade, auxiliar nos seus estudos, tá bom? Ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa sexta aula aí sobre a BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. E nós vamos dar continuidade na temática aí que a gente não conseguiu terminar na quinta aula, que fala sobre a Base Nacional Comum Curricular e currículos, né? A relação entre a Base Nacional Comum Curricular e os currículos, tá? Então, vamos dar sequência aí agora, exatamente de onde a gente parou aí na quinta aula. Essas decisões precisam igualmente ser consideradas na organização de currículos e propostas, adequados às diferentes modalidades de ensino. As modalidades de ensino, pessoal, educação especial, a EJA, que é a educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação à distância. Tá? Então elas têm que estar adequados aí às diferentes modalidades de ensino, atendendo-se às orientações das DCNs, tá? Então assim, essas decisões elas têm que estar sempre consideradas aí na organização dos currículos e propostas adequadas às diferentes modalidades de ensino, tá pessoal? Sempre considerar todas essas modalidades de ensino aqui. No caso da educação escolar indígena, por exemplo, isso significa assegurar as competências específicas com base nos princípios da coletividade, reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, a serem desenvolvidas a partir de suas culturas tradicionais reconhecidas nos currículos dos sistemas de ensino e propostas pedagógicas das instituições escolares. Então a educação escolar indígena, pessoal, tem que assegurar o quê? Competências específicas, pessoal, a partir das suas culturas tradicionais, tá? Então tem como princípio a coletividade, a reciprocidade, integralidade, espiritualidade, alteridade indígena, considerar as culturas deles e os métodos próprios deles de vida, tá? Você não pode querer empurrar a nossa cultura para eles, não. Significa também, em uma perspectiva intercultural, considerar seus projetos educativos, suas cosmologias, lógicas, valores e princípios pedagógicos próprios e suas referências específicas, tais como construir currículos interculturais, diferenciados e bilíngues, seus sistemas próprios de ensino e aprendizagem, tanto nos conteúdos universais quanto dos conhecimentos indígenas, bem como o ensino da língua indígena como primeira língua. Então tem que considerar aí, pessoal, todos os projetos educativos, tudo que envolve a vida indígena, tá? Considerar tudo isso na educação indígena. Para resumir, bem como o ensino da sua língua, da língua indígena como língua materna, ou seja, como a primeira língua dos índios é a língua materna deles, lá não é a língua portuguesa. A língua portuguesa também pode ser aí ensinada, trabalhada, deve, né, ser trabalhada, mas sempre valorizar a língua materna deles como primeira língua ali. É também da alçada dos entes federados responsáveis pela implementação da BNCC o reconhecimento da experiência curricular existente em seu âmbito de atuação, ou seja, reconhecer a experiência curricular existente, tá pessoal? Então a BNCC, ela chega lá, tem uma experiência curricular em determinado município, o município vai trabalhar tendo como base a BNCC, mas ela tem que reconhecer aquela experiência curricular existente, ela não pode chegar e apagar tudo e falar, agora você vai trabalhar do meu jeito, não pode ser assim também, tá bom? Nas duas últimas décadas, mais da metade dos estados e muitos municípios já vem elaborando, pessoal, currículos para seus respectivos sistemas de ensino, inclusive para atender às especificidades das diferentes modalidades. Ou seja, bem antes aí da BNCC, a gente vê que já tinha essa preocupação... Opa, deixa eu ajeitar aqui que tá meio torto, né? Você vê que já tinha essa preocupação aí de elaborar currículos para melhorar a sua qualidade de ensino, tá? Muitas escolas públicas e particulares também acumularam experiências de desenvolvimento curricular e de criação de materiais de apoio ao currículo, assim como instituições de ensino superior construíram experiências de consultoria e de apoio técnico ao desenvolvimento curricular, ou seja, muitas escolas, tanto públicas quanto particulares, elas foram acumulando experiências de desenvolvimento curricular, né? Ou seja, foram, grosseiramente falando, como se elas estivessem montando ali um portfólio ali de trabalho de acordo com aquilo que dava certo, tal, o que dava para continuar, sempre considerando ali as mudanças, né, na educação. Então é um trabalho que ele já veio, assim, a BNCC ela não caiu do céu, né, na verdade, ela foi elaborada de acordo com as necessidades que iam vendo ali, com as realidades que o pessoal ia trabalhando, tá? Muitas escolas... Opa, já li isso aqui. Inventariar e avaliar toda essa experiência pode contribuir para aprender com certos erros e incorporar práticas que propiciaram bons
resultados. Ou seja, pessoal, olha, fortalecendo isso que eu acabei de falar do último parágrafo, inventariar. O que é inventariar, pessoal? Você olhar tudo aquilo que tem, tudo aquilo que foi trabalhado, como eu falei, né? Você pegar um portfólio de tudo aquilo que você trabalhou, ver aquilo que deu certo, aquilo que não deu, o que precisa mudar, o que precisa retirar, o que pode manter, o que pode aprimorar, né? Então, assim, fazer um inventário sobre tudo isso e avaliar, né? Toda essa experiência que você trabalhou aí, tudo isso, pessoal, pode contribuir grandemente aí com acertos e erros, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais, incorporar práticas aí que deu certo, retirar outras que não deram, né, tudo tendo como foco a melhor aprendizagem ali para os alunos, uma aprendizagem de melhor qualidade, tá? Por fim, pessoal, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas e a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Então, assim, cabe aos sistemas e às redes de ensino, bem como as escolas, suas respectivas esferas de autonomia, né, e competência, incorporar aos currículos o que, pessoal? Propostas de abordagens de temas locais. Puxa, fugiu aqui, peraí. Temas contemporâneos, desculpa, que afetam a vida humana em escala local, regional e global. O que é local, regional e global, pessoal? Você começar a trabalhar com temas contemporâneos, por exemplo, do seu bairro, né? Olha, você viu ali que, já teve, Deus o livre guarde, né? 2 acidentes ali no último ano, naquela esquina, porque o pessoal vai e vira de uma vez e tal. Poxa, será que uma implementação de um semáforo ali não poderia ajudar, né? Uma rotatória para que os carros realmente possam evitar a colisão ali? Não sei, né? Então, assim, trabalhar com temas, problemas que vai acontecendo na sua escala local, sua escala regional, né? Na sua região, por exemplo, chove bastante, esse rio aqui enche, puxa, cobre essa ponte, a gente não consegue passar, poxa, e se a gente fizesse uma ponte assim, em formato de arco, né, que ficasse um pouco mais alto do rio, será que não ajudaria um pouco mais, tal? Então, em termo regional, né, do seu município, né, coisas que estão acontecendo, olha, aqui na região de Guarulhos está acontecendo assim, tal. E também em escala global, olha, no mundo está acontecendo a pandemia, essa pandemia está tomando conta de tudo, a gente tem que tomar mais cuidado, tal. Então, assim, trabalhar com temas contemporâneos, desde o local, o regional até o global, tá? Sempre com coisas relevantes de interesse dos alunos e também que tem a ver com a vida deles, que vai afetar a vida deles, tá? E preferencialmente de forma transversal e integradora. O que é transversal, pessoal? Temas que perpassam todas as matérias. Por quê? Para que o aluno não sinta degrau. Por exemplo, olha, na aula de português foi abordado um tema tão legal, chegou na matemática, acabou tudo, números. Não, trabalha com isso na matemática também, nas ciências, na geografia. O aluno ele vai ter a impressão que ele teve uma única aula, um único tema, uma única aula durante todo o período. E na verdade ele teve várias aulas, só que elas foram integradas, que passou tão rápido, de uma forma tão gostosa, que o aluno nem percebeu. Tá? E dessa forma ele se apropriou, adquiriu conhecimentos ali tão mais importantes, tão importantes, né, de uma forma agradável, da qual não foi maçante para ele, tá bom? Esses temas, por exemplo, pessoal, entre esses temas destacam-se direitos da criança e do adolescente, temas aqui legais para ser trabalhado de forma transversal, tá? Direitos da criança e do adolescente, educação para o trânsito, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Bem como também temas também como saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e a diversidade cultural. Olha quantos temas bacanas que dá para trabalhar de forma transversal, temas de forma contemporânea. Também assim, você vai falar, por exemplo, trabalho. Ninguém vai falar do trabalho na época da Revolução Industrial, né? Que lá já não tem mais. Você vai falar do trabalho hoje. Como que é o trabalho hoje? É voltado quase que 90% aí para a área tecnológica, então as pessoas têm que se voltar para essa área, né, procurar se especializar. Então, se você vai trabalhar esses temas de uma forma contemporânea, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No passado, a gente trabalhava sobre a questão da saúde, né? O que era saúde? Olha, não fumar, não beber, não usar drogas, né? Aí, de uns tempos para cá, qual que era a preocupação aí quando você ia trabalhar o tema da saúde? Olha, beber água filtrada, lavar bem as mãos, lavar os alimentos, né? Comer alimentos saudáveis. Hoje, com essa coisa de pandemia,
O que a gente fala sobre saúde? Lavar as mãos o tempo todo, esterilizar com álcool em gel, né? Chegou em casa, já tem que automaticamente lavar as mãos, né? Pegar todos os alimentos ali, dar aquela reforçada realmente antes de colocar no armário, na geladeira, né? Usar a máscara ao sair. Então sempre esses temas de forma contemporânea, de forma que eles se apliquem ao agora, tá? Não adianta falar de coisas que aconteceu aí no passado, tá? Para finalizar, pessoal, puxa, olha só que pena, uma aula de 10 minutinhos só, que eu não vou esticar. Era só realmente para completar esse tema que faltou, né? Então, para finalizar, na BNCC, essas temáticas são contempladas em habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada. Então, assim, essas temáticas, pessoal, elas devem ser contempladas em habilidades, né? Que a criança deve adquirir aí e devem ser tratadas aí de forma contextualizada, ou seja, ser inseridas dentro daquele conteúdo específico, tá? Você não pode separar, trabalhar o que é obrigatório e depois trabalhar as temáticas aí transversais de forma separada, tá? Não, elas têm que ser contextualizadas com a temática em geral. Pessoal, nós vamos entrar aqui em outro tema agora, mas eu não vou começar nessa aula porque, pessoal, dava até para começar, mas como eu queria só completar essa temática que não deu na última aula, eu não acho legal ficar misturando. Então eu vou encerrar essa aulinha aqui e aí a gente continua numa próxima aula, tá bom? Então bons estudos para vocês, não esqueçam de se inscrever, de dar aquele like positivo, bons estudos e até a próxima aula.